Olá, família humana! Olá, amigos do Centro Espírita Paulo de Tarso. Você já ouviu alguém dizer algumas vezes assim: ai, eu quero tanto vencer determinado vício, determinada imperfeição, mas eu não consigo. Ai, eu tento, mas a carne é fraca. Pois é, essa história de não termos força suficiente para vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, ela é usada como justificativa por muita gente. Mas lá no Livro dos Espíritos, nas questões 909 e 911, nós vamos encontrar informações muito importantes. Os amigos espirituais nos ensinam que não é bem desse jeito. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais na 909. O homem, entendamos aqui o ser humano, né? Sempre poderia vencer as suas más tendências mediante seus esforços próprios? E aí os espíritos respondem, sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade, e ainda se lamentam, como são poucos os que se esforçam entre vós. E aí é interessante a gente perceber que os amigos espirituais notam isso, eles sabem que a gente fica meio relaxado com essa história. Essa história de que a carne é fraca é um alerta. Jesus, quando fez esse alerta para os discípulos lá no Jardim das Oliveiras, não era para justificar a sonolência deles, mas para advertir que eles prestassem atenção com as imposições do corpo físico e não se deixassem levar por elas. E aí algumas pessoas podem dizer, mas há tanto tempo, eu tenho esse vício há tanto tempo, eu tenho essa paixão arraigada há tanto tempo, não consigo mais, faz parte da minha natureza. Não, o vício e os erros, os desequilíbrios não são parte da nossa natureza. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Pai. Temos que deixar de ser a maldade que ainda somos, para podermos ser a bondade que fomos criados. E aí olha só como dizem os Espíritos a Kardec na questão 911, quando ele pergunta o seguinte, não existem paixões tão vivas e tão irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E aí os Espíritos respondem, há muitas pessoas que dizem quero, mas a sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que não seja como querem. Quando o homem, de novo, o ser humano, crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Vejam só como isso é interessante, né? Normalmente as pessoas que argumentam a carne é fraca, eu não consigo vencer determinado vício, é porque elas ainda gostam desse viciozinho. E aí os espíritos prosseguem para Kardec. Aquele que procura reprimir as más tendências, compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Olha que coisa interessante. Então a grande proposta não é nós relaxarmos, é nós buscarmos a ajuda. Algumas vezes, é verdade, gente, nós não temos ainda, até pelo vício ou pela dependência que foi criada num determinado comportamento, nós não conseguimos sozinhos vencê-lo. Mas aí vamos pedir ajuda, vamos procurar amigos, psicoterapeutas, médicos no caso da desintoxicação, a casa espírita no caso da viciação mental, de outros desajustes morais, para que nós possamos encontrar nesse apoio em torno de nós mais forças, para juntarmos as nossas forças e vencermos as nossas más paixões, vencermos as nossas más tendências, superarmos as nossas imperfeições. Não vamos imaginar que Deus nos colocou diante de provas que estão acima da nossa capacidade. Na verdade, nós é que colocamos o nosso desejo, as nossas imperfeições acima da nossa capacidade, e aí não tentamos vencer. Vamos trabalhar um pouco mais, vamos buscar nos desapegar dessas tendências infelizes. Como disseram os Espíritos Allan Kardec, vencer essas tendências é nos aproximarmos da nossa natureza espiritual. Espero que você tenha gostado desse trabalho. Se gostou, dê um like aí. Se não gostou, pode dar um dislike, mas avisa, comenta lá embaixo por que não gostou. E nós também pedimos que você se inscreva no canal do Centro Paulo de Tarso. Se inscreva também no nosso canal pessoal e acione o sininho nas 2 vezes para poder receber notificações quando nós lançarmos vídeos novos. Tchau, até o próximo vídeo!